Então, olá, o meu nome é Rita Messias, eu tenho uma filha de 8 anos, sou casada e os óleos essenciais entraram na minha vida e transformaram literalmente tanto a minha vida como a vida da minha família. E temos experimentado hum, melhorias significativas, desde redução de medicação alopática ou deixar de ter dores que antes eram constantes, até que toda esta paixão se transformou num desejo muito maior de ajudar pessoas para além daqueles que estavam à minha volta. E por isso decidi tirar a formação profissional de aromaterapeuta e gostava de partilhar convosco muito daquilo que os óleos têm sido também na minha vida. E nada melhor do que começar com uma apresentação da doTERRA, que é a empresa a qual eu represento. E é importante porquê? É importante porque estamos a falar de coisas que têm impacto na nossa vida, têm impacto na nossa saúde e por isso importa muito saber de onde é que vem, não é? Então, a doTERRA é uma das muito poucas empresas que tem, que é certificada na área dos óleos essenciais, a nível de qualidade, com um certificado de pureza que se chama CPTG, aí sim é a única, mas num teste que foi feito a cerca de 50 empresas, apenas 3 passaram nesse teste de pureza. E isso é importante porque é importante porque nós precisamos garantir que aquilo que estamos a colocar ou a ingerir, ou seja, a utilizar, é puro e não contém substâncias que nos possam fazer mal no futuro. A doTERRA é também uma empresa com uma larga experiência no mercado, tem mercados abertos em mais de 120 países e de acordo com o relatório de mercado da Verify Markets de 2020, a doTERRA é outra vez colocada como líder de mercado no mercado da aromaterapia. E se fosse um mercado que estivesse assim meio a decrescer ou a crescer devagar, isso podia ser pouco relevante, mas a verdade é que é um mercado que está em franco crescimento, está a crescer cerca de 13,4% ao ano, o que é significativo, e portanto ser líder do mercado que está a crescer significa que a doTERRA de facto se tem esforçado para fazer um bom trabalho nesta área. Outro dos fatores diferenciais da doTERRA que caracteriza a doTERRA é que cada cliente, cada pessoa que está envolvida na doTERRA ou que de alguma maneira a doTERRA alcança tem um tratamento diferenciado. Por isso é que nós não vemos os óleos da doTERRA à venda em lojas abertas ao público ou mesmo online ou de alguma maneira em que não exija um acompanhamento personalizado. Porquê? Porque se trata de uma abordagem pessoal, trata-se de uma abordagem diferenciada em que cada pessoa é uma pessoa e, portanto, os óleos não são alguma coisa que é igual para toda a gente. É uma caminhada, de facto, que começamos a fazer, uma jornada de aprendizagem e de experimentar a forma como o nosso corpo reage a eles e, portanto, exige um acompanhamento qualificado e diferenciado. Para além de todas estas características, preocupar-se com a qualidade, ter já de facto provas dadas no mercado, quer a nível de bons resultados, quer a nível de qualidade, quer a nível do cuidado com os seus clientes ou os seus colaboradores, a doTERRA tem ainda uma preocupação social e por isso tem extremos cuidados e toma cuidados que mais nenhuma outra empresa toma ao nível de respeitar os produtores locais. Os óleos essenciais da doTERRA são feitos com produtos locais. Quer isto dizer o quê? Por exemplo, a copaíba é feita no Brasil. É extraída através de uma árvore e essa árvore naturalmente cresce no Brasil. E portanto o que a doTERRA faz é fomentar as produções locais, garantindo que todos os critérios de qualidade são cumpridos para que possam ser valorizados de forma o mais justo possível os produtores em todo o mundo e nós possamos ter o melhor, de facto, que esta terra tem para nos dar. Vamos lá. Então, afinal, o que é que são óleos essenciais? Óleos essenciais são compostos químicos naturais
Eles são compostos aromáticos voláteis. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que eles evaporam. E eles, apesar de se chamarem óleos, na verdade eles não são aquilo que nós achamos ou que associamos logo a um óleo. Ao contrário dos óleos vegetais, que por exemplo o azeite, o óleo de jojoba, o óleo de coco, são assim os mais conhecidos, apesar deles se chamarem também óleos, o óleo essencial, ao contrário do óleo vegetal, por exemplo, ele não é gordura. um, o, o óleo essencial, ele é lipossolúvel, ou seja, ele dissolve-se em gordura, mas não é gorduroso. Ele é aromático, ao contrário do óleo vegetal que não é aromático, por exemplo. O óleo essencial é volátil, quer dizer que ele evapora, ao contrário do óleo vegetal que não é volátil, portanto não evapora. O óleo essencial, ele com o passar do tempo, por exemplo, torna-se tipo uma resina, resinifica-se, ao contrário do óleo essencial que se rancifica, fica rançoso. Portanto, apesar de lhe chamarmos óleo, ele na verdade não tem assim tantas semelhanças com os óleos vegetais, a não ser o facto de ser lipossolúvel, quer dizer que se dissolve em gordura. Então, os óleos essenciais podem ser extraídos de várias partes das plantas. Podem ser das sementes, das cascas, dos caules, das flores. E, por exemplo, a partir de uma mesma planta, nós podemos até extrair óleos essenciais diferentes. Por exemplo, o Citrus aurantium, que é o óleo que vai dar origem da casca da fruta ao óleo de laranja, da flor ao óleo de neroli e das folhas e dos pequenos frutos ao óleo do petit crème, que por acaso é um dos meus óleos preferidos, que é o chamado também de lavanda masculina. Porquê? Porque é calmante, mas ao mesmo tempo não tem aquele cheiro tão, aquele aroma tão feminino. E porquê que os óleos essenciais têm estas propriedades? Qual é a função deles nas plantas, não é? Eles na prática funcionam como um mecanismo de defesa químico da planta. E por isso, dependendo da planta, dependendo até da zona de produção, por exemplo, ao ambiente a que ele está sujeito, o óleo pode desenvolver características diferentes, e por isso é tão importante que a produção do óleo seja feita no país, na zona em que aquela planta se desenvolve naturalmente, porque foi aí que ela desenvolveu as suas propriedades genuínas. Isto é muito interessante. Deixem-me só voltar aqui. E que propriedades é que podem ter? Nós falamos e sabemos que os óleos, e muitas vezes ouvimos dizer que os óleos essenciais são muito bons, fazem muito bem. E que propriedades é que eles podem ter? Imensas, não é? Na prática, nós também sabemos que a maior parte, ou muitos da medicação, aliás, começou a ser, não é? Vem da origem fitoterápica, vem das plantas. E nós sabemos que a medicina natural nos permite dizer isto com toda a certeza. E os óleos essenciais não são diferentes, não é? Eles vêm das plantas com a vantagem de serem extremamente concentrados. Então, eles podem ser antibacterianos, analgésicos, antidepressivos, antifúngicos, ou seja, combatem os fungos, antivirais, combatem os vírus, até antibióticos, têm uma ação de ajudar na nossa digestão, têm poderes anti-inflamatórios, são relaxantes, antioxidantes e muitas das outras propriedades. Antiespasmódico, por exemplo, que ajuda a acalmar. E eles têm estas propriedades todas, e na verdade, porque têm todas estas propriedades, têm também uma diversidade de utilizações. Algumas provavelmente vocês já pensaram, outras se calhar nunca vos tinha passado pela cabeça que fosse possível utilizar óleos essenciais. E em que situações é que nós podemos utilizar? Podemos utilizar, por exemplo, para cozinhar. Imagina fazer o óleo essencial de orégano, por exemplo, é muito utilizado, ou pode ser utilizado, e fica bom, devem experimentar. Se fizerem, por exemplo, uma carne à bolonhesa e no final, depois da carne estar cozinhada, adicionarem nem chega a ser uma gota, porque aquilo é tão forte, o óleo essencial é tão forte, mas podem utilizar
por exemplo, com a técnica do palito, podem utilizar e colocar óleo essencial para aromatizar a carne. Os óleos essenciais também nos ajudam a ter e a construir um sistema imunitário saudável. Eles fortalecem as nossas defesas e ajudam o nosso corpo a naturalmente funcionar melhor. Também podemos utilizar os óleos essenciais para nos ajudar a cuidar do nosso cabelo e da nossa pele. Por exemplo, o óleo de cedarwood é muito utilizado para a pele, lavanda também, e o melaleuca, por exemplo, nos casos de acne, o melaleuca é extremamente útil. Os óleos essenciais podem também ajudar-nos aqui com a regulação do sistema digestivo. Muitas vezes temos intolerâncias ou alguma coisa não está a funcionar bem e existem óleos essenciais, por exemplo, como o hortelã-pimenta ou como o funcho, que têm propriedades extremamente úteis para nos ajudar a regular o sistema digestivo. Se calhar, outra das utilizações que não estariam tanto à espera é a limpeza de casa. É verdade que, por exemplo, o óleo essencial de limão tem propriedades que, por exemplo, é ótimo para daquelas coisas que acontecem a toda a gente, para tirar uma pastilha, já aconteceu, para tirar uma pastilha que ficou presa ao cabelo ou para tirar uma pastilha que ficou numa peça de roupa. Basta pôr 2 gotas de óleo essencial, esperar um bocadinho e devagarinho ir tirando. E é incrível como funciona assim. Existem também óleos com propriedades antissépticas que nós podemos utilizar para desinfetar as superfícies e fazer a limpeza geral. Podemos também utilizar óleos essenciais para nos ajudar a ultrapassar estes desconfortos da época, não é? Nariz entupido, a tosse, comichões, todas essas coisas. O nosso organismo pode ser fortalecido e os sintomas, se já existirem, podem ser minimizados com a utilização de óleos essenciais. Há outros que têm, como falámos há bocadinho, propriedades anti-inflamatórias, por exemplo, como a copaíba. Ao ingerir ou ao aplicar o óleo essencial, a dor diminui e a inflamação diminui. E há que eu por acaso gosto muito, há uma utilização dos óleos essenciais que eu acho que é muito interessante, principalmente nos tempos que vivemos hoje, de tanta inconstância, de aquilo que era já não é, e às vezes as nossas emoções são ali muito abanadas. E os óleos essenciais são sem dúvida uma ferramenta extremamente útil para nos ajudar a lidar com as nossas emoções. Eles atuam através do nosso sistema límbico, que é o sistema que é responsável pelas emoções, e fazem com que o nosso corpo se volte a equilibrar e aquilo que estava em excesso volte a ficar bom. Como veem, são inúmeras as formas, as aplicações e os locais e as formas como podemos utilizar os óleos essenciais. Queria partilhar convosco 3 factos importantes sobre os óleos essenciais. Estar informado em relação a este tema é fundamental. Porquê? Porque nos traz paz, traz-nos confiança. Podemos saber que aquilo que estamos a fazer está fundamentado, é ciência, foi testado e de facto funciona assim. E portanto, a primeira coisa que eu gostava de partilhar convosco é: os óleos essenciais são seguros. É claro, como tudo, existem práticas recomendadas, como tudo, a utilização precisa ser consciente e, acima de tudo, informada. Mas, se nós seguirmos as recomendações e seguirmos a razoabilidade e a informação e aquilo que já é sabido neste meio, a verdade é que os óleos essenciais são seguros. Porquê? Então, são 100% naturais, são 100% puros. É importante que sejam 100% puros. E aqui deixem-me só fazer uma parte que às vezes nós vemos à venda, ou podemos ver à venda, óleos essenciais extremamente baratos, com um preço muito apetecível. Mas que na verdade, apesar de dizer 100% puro, na verdade eles não são só 100% puro. Por exemplo, o óleo de lavanda existe um substituto que é parecido ao óleo essencial puro e por ser quimicamente parecido, eles permitem que seja incorporado, mas que na verdade não é o óleo essencial puro. O que é que isso faz? Porquê é que isso é importante? É importante porque diminui a eficiência, é importante porque podemos estar a ingerir substâncias que na verdade não são aquelas que esperávamos e portanto não estamos a ingerir
aquilo que seria esperado e não vamos ter os resultados que é esperado. Por isso é importante, quando escolherem óleos essenciais, escolherem uma empresa que vos garanta a qualidade, a pureza e a capacidade terapêutica dos óleos essenciais que vocês estão a utilizar. Isto é extremamente importante. E quanto a isso, a do Terra é Master. Porquê? Porque é a única que é certificada com este certificado de qualidade que nos permite estar descansadas e à vontade e lidar com os produtos sabendo que aquilo que eles dizem que é de facto o que está aqui dentro deste fresquinho. Segundo facto, os óleos essenciais são eficazes. E são eficazes porquê? Se vocês repararem aqui nesta imagem em baixo, do lado esquerdo temos a estrutura de uma célula animal e do lado direito temos uma estrutura de uma célula vegetal, que são os óleos essenciais. E existem imensas semelhanças, como vocês podem ver aqui na imagem, está um bocadinho pequena, mas dá para ver a quantidade de semelhanças que existem nas células. Esta estrutura semelhante faz com que as nossas células tenham uma propensão de absorver as células vegetais, ou seja, não acham que é um corpo estranho. Porquê? Porque existem algumas semelhanças. Para além disso, e porque os óleos essenciais, como nós já falámos, são lipossolúveis e eles conseguem diluir-se na membrana das nossas células, que têm gordura, têm lípidos integrados na parede celular. E, portanto, como é permeável, a molécula dos óleos essenciais consegue passar pela membrana da célula e depois atuar na célula como é necessário para que faça efeito. Por isso, sim, é eficaz. Até coloquei aqui em baixo uma nota para terem noção de como são concentrados e fortes e eficazes os óleos essenciais. Uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta equivale a 28 chávenas de chá. É como se nós estivéssemos a beber 28 chávenas de chá quando colocamos quando utilizamos uma gota do óleo essencial de hortelã-pimenta. Terceiro facto muito, muito importante. Eles são acessíveis. Nós podemos pensar a nível de valor, Rita, mas isso é muito caro. Normalmente as coisas naturais e de qualidade são muito caras. Mas na verdade, olhem, um frasquinho destes tem 15 ml. Este frasquinho tem cerca de 270, 280, aproximadamente 270 gotas. Nós, nos óleos essenciais, recomendamos, existe uma frase que se diz muito que é menos é mais. Porquê? Nós não precisamos utilizar muita quantidade, até porque depois o nosso corpo, porque é tão concentrado, não tem capacidade de digerir. Então, utilizamos menos quantidade, acabamos por ter melhor efeito. E nós utilizamos, em média, 1 ou 2 gotas de óleo essencial cada vez por utilização, não é? Então, se nós formos fazer as contas e dividirmos o valor de um frasquinho pelo número de gotas, acabamos por ficar com cêntimos por gotas. Portanto, na prática, é acessível, não é? Porque um frasquinho dura para imenso tempo. E mais, ao estarmos a incorporar óleos essenciais na nossa rotina, estamos a investir de facto na nossa saúde e na qualidade de vida que nós temos. E a longo prazo não vamos fazer tratamentos e não vamos ter consequências que teríamos se não tivéssemos tomado cuidado com a nossa saúde e não tivéssemos alterado os nossos hábitos. Por exemplo, reduzir a carga química a que estamos expostos, seja nos cosméticos, seja em medicação para tratar sintomas que podem ser aliviados com óleos essenciais. Isto, de facto, a implicação que isto tem na nossa saúde é tão grande que merece mesmo a nossa atenção e mais do que isso, merece que nós demos de facto uma oportunidade a isto que a natureza nos deu, que Deus nos deu ao criar todo este mundo onde nós vivemos, não é? Então, como é que se podem? Nós já vimos que eles são seguros, são eficazes, são acessíveis. Já vimos que os óleos nos quais nós estamos a falar agora são 100% puros, temos essa certeza, e são, de facto, têm um potencial terapêutico, eles de facto fazem efeito. Então, mas como é que se podem utilizar? Vamos ver. Eles podem se utilizar de 3 formas. Podem se utilizar de forma aromática, tópica ou por ingestão. Cada óleo destes tem referente a informação da forma de que forma é que nós podemos consumir este óleo.
Por exemplo, se for apenas de forma aromática, nós podemos fazê-lo através de um difusor pessoal, ou de uma pulseira, ou de um colar, ou apenas de uma pedra lava, por exemplo, em que colocamos uma gotinha de óleo aqui, por exemplo, nesta pedra, e ao longo do dia vamos cheirando, ou uma gotinha de óleo no colar, e vamos usufruindo dos benefícios do óleo essencial ao longo do dia. Uma outra forma é utilizando um difusor como este, em que nós colocamos água, algumas gotas de óleo essencial, e aí podemos, à medida que vamos conhecendo os óleos essenciais e as suas propriedades, também aquilo que melhor resulta connosco, podemos fazer aqui alguns jogos e, por exemplo, se um dia eu acordo com menos capacidade de me concentrar e estou extremamente distraída, eu posso utilizar, por exemplo, o óleo essencial de alecrim, que me ajuda na concentração, ou eu posso utilizar o óleo de laranja e o óleo de peppermint, que me vão também ajudar a manter o foco e a ter aquela energia que às vezes é preciso para nós fazermos o nosso trabalho. Então podemos combinar aqui uma série de coisas que nos ajudam e que se adaptam ao nosso dia a dia. Isto da forma aromática. Podemos também fazer uma coisa que é muito simples, não é preciso nem ter pulseiras, nem colares, nem difusor. Há uma coisa que toda a gente tem e que por isso toda a gente pode utilizar óleos essenciais sem qualquer questão. Basta pôr, por exemplo, uma gota de óleo essencial na palma da mão. Atenção que nem todos os óleos essenciais nós podemos colocar diretamente. Há óleos que nós precisamos mesmo diluir. Quando vamos aplicar topicamente, nós devemos diluir sempre, mas quando vamos utilizar aromaticamente com o nosso difusor, que são as nossas mãos, há óleos que nós temos mesmo que diluir porque são extremamente fortes e podem causar alguma irritação. Este que eu estou a utilizar é o Balance. Isto é um conjunto de óleos essenciais que fazem isso mesmo, tornam-nos mais equilibrados. Então, fazemos assim e depois inalamos. E podemos repetir este processo enquanto sentirmos o aroma, mas pelo menos 4, 5 vezes, isso de certeza. Esta é uma forma muito simples de utilizar óleos essenciais em qualquer lugar, sem precisar de comprar mais nada a não ser o óleo essencial puro. Outra forma é utilizar topicamente. Mas antes de irmos à forma à utilização tópica, deixem-me só partilhar convosco. Esta forma de utilizar a nível aromático é muito, aliás, é mais eficaz quando o que nós queremos trabalhar em nós está relacionado com as nossas emoções. Neste caso eu utilizei as mãos, mas por exemplo no difusor é a forma mais segura de utilizar óleos essenciais. E quando eu digo mais segura, porquê? Porque se for um adulto saudável, o risco é extremamente, ia dizer mínimo, não é? Mas muitas vezes nas nossas casas também estão crianças, pessoas com alguma outra sensibilidade específica, os animais, é muito importante porque, por exemplo, os gatos são extremamente sensíveis a alguns óleos e nós não devemos mesmo utilizar porque lhes faz mal aos gatos alguns óleos essenciais. Mas utilizando o difusor nas proporções certas é a forma mais segura de utilizar óleos essenciais. Contudo, em situações específicas podemos utilizar das outras formas. Então vamos lá voltar. O tópico. Utiliza-se muito a aplicação dos óleos essenciais a nível tópico na nossa pele quando queremos uma ação mais local. Por exemplo, se temos imensas dores de costas, vamos fazer o quê? Aplicar. Neste caso seria o Diplo, aplicar o óleo de coco fracionado, um óleo para diluir o óleo essencial e massajar na zona. Ou se um bicho picou, podemos, por exemplo, aplicar uma gota de lavanda na zona. Em cima, se tem comichão, aplicar também um óleo calmante e tem um efeito muito mais imediato. A outra forma é a ingestão de óleos essenciais. Esta, na prática, é menos comum. Eu, por exemplo, em situações de tempos a tempos ingir alguns óleos essenciais, mas esta abordagem normalmente é deixada para casos específicos, porque é uma abordagem mais sistémica, ou por exemplo, quando se trata de alguma questão no sistema digestivo ou no sistema metabólico, algo assim mais sistémico. Mas de forma geral, a forma aromática acaba por ser aquela que, mesmo no dia a dia, até, por exemplo, as nossas emoções, o nosso ânimo, que acabamos por inevitavelmente utilizar muito os óleos essenciais para isso, acaba por ser a mais comum.
E como é que eles agem no organismo? Porque já vimos o que é que eles são, já vimos de onde é que eles são extraídos, já vimos como é que os podemos utilizar, mas na prática, como é que eles agem? Por exemplo, quando nós inalamos os óleos essenciais, que foi o que eu fiz há bocadinho, ao fazer assim com as mãos, colocar a gota e inalar, o que é que acontece quando eu faço isso? 22 segundos depois, as moléculas chegam ao meu cérebro. Como? Através do meu nariz, eu inalo e as micropartículas acabam por chegar ao meu sistema límbico, que é o sistema responsável pela gestão das emoções e por transmitir à corrente sanguínea, acaba por chegar lá as moléculas dos óleos essenciais. Passado 2 minutos, eles são detectados na corrente sanguínea. Ou seja, há 2 minutos atrás eu inalei e agora eles já estão na minha corrente sanguínea. E ao fim de 20 minutos, eles chegam a cada célula. E esta eficiência, esta eficácia é absolutamente incrível, porque é extremamente rápida a ação. Por exemplo, por isso é que ao nível, por exemplo, das emoções, as pessoas dizem, isto é quase imediato. Facto, é mesmo quase imediato. São 22 segundos. É extremamente rápido, porque é o tempo que as moléculas demoram a chegar e a ser incorporadas no sistema límbico. Portanto, os óleos essenciais agem de forma extremamente rápida. Já conhecem algum óleo essencial específico? Hoje eu gostava de vos falar de alguns. Muito bem. Limão. Por exemplo, o limão, e como nós vimos há bocadinho, ele pode ser usado de forma aromática, através do difusor, podemos ingerir ou podemos utilizar topicamente. Alguns óleos precisam de alguns cuidados a nível quando utilizados topicamente, principalmente os citrinos, porque são fotossensíveis. Isto quer dizer que se nós, imaginem que eu coloco óleo de limão na cara, eu não faço, mas imaginem que eu colocava, se eu fosse para o sol a seguir, poderia causar alguma irritação. Por isso, alguns óleos precisam que nós, quando utilizamos topicamente, deixemos passar cerca de 12 horas para que não haja qualquer risco. E, portanto, quando é necessário utilizar esses óleos, utilizamos à noite, dormimos e no dia a seguir está tudo bem. Então, o óleo essencial de limão, por exemplo, ele estimula o sistema imunológico. Ele ajuda o nosso corpo a defender-se melhor. É diurético, portanto ótimo para as senhoras, equilibra o pH do nosso corpo e, portanto, acaba por contribuir para que o nosso corpo tenha um ambiente menos propenso a uma série de doenças e também ajuda na perda de peso. Este é o limão, um dos óleos mais comuns na do terra. Outro que é extremamente utilizado por muitas pessoas é o hortelã-pimenta. Ele promove uma respiração saudável, ele acalma as indigestões, ele promove a saúde oral e revigora, dá-nos aquele up que às vezes é preciso. Por exemplo, como é que podemos utilizar o hortelã-pimenta? Podemos colocar uma ou duas gotas na mão e inalar ou diluir e aplicar. Imaginem que estão com uma crise de sinusite ou com uma dor de cabeça enorme. Experimentem aplicar nesta zona aqui e vão sentir um alívio. Ou, por exemplo, quando há alguma dificuldade respiratória, ajuda a colocar ou passar no peito ou mesmo inalar, ajuda a que nos sintamos com a respiração mais livre. Por exemplo, o lavanda. O lavanda é o óleo que quase todas as pessoas utilizam. Os homens não gostam tanto e, portanto, uma solução é o Petit Grain, que tem também algumas propriedades comuns à lavanda. A lavanda acalma as irritações da pele, diminui a tensão, ajuda-nos a relaxar e, por isso, promove um sono reparador e ajuda muito na questão da dor de cabeça. Nem é toda a gente, mas há muitas pessoas que sentem alívio quando utilizam o lavanda em relação à dor de cabeça. A lavanda, por exemplo, também ajuda a gerir a questão da tensão. Há pessoas que têm tensão alta, ao utilizar lavanda melhora bastante. Uma utilização interessante é, por exemplo, naqueles desafios sazonais, que o nariz fica entupido e cheio de comichão e tudo mais, é utilizar uma gota de limão, uma gota de hortelã-pimenta, que já falámos, e uma gota de lavanda todos os dias num copo de água e ingerir. Esse é um dos protocolos, um dos conselhos que nós indicamos para o combate às ameaças sazonais. Outro óleo que eu gosto muito e que acho que é super útil também neste contexto das ameaças sazonais e não só, é o Ware.
Este óleo é interessantíssimo, é um conjunto de outros óleos, não é? Tem aqui a descrição. E ele de facto parece que abrimos a janela e temos ar fresco. Por isso ele se chama Air, eu acho que o nome está fantástico. E ele de facto dá aquela sensação de vias respiratórias abertas e por isso também nos ajuda a descansar melhor. E, como tinha falado no início, ele minimiza os efeitos das ameaças sazonais. Outro que nós usamos muito cá em casa é o Zangeste. Porquê? Porque às vezes ficamos, alguma coisa nos caiu mal, ou já sabemos que vamos fazer intolerância, ou alguém está com muitos gases, ou uma indisposição, e basta uma, duas gotinhas, ou num copo de água, ou numa cápsula vegetal, ou passar até diluído na zona do estômago. E o alívio é quase imediato. É fantástico. Este é um daqueles que não pode faltar na nossa casa. E existem muitos, muitos. Aqueles que eu escolhi falar mais em detalhe são aqueles que quase todos nós precisamos de ter em casa porque são extremamente versáteis, podem ser combinados entre si e têm muitas utilizações. Depois existem muitos, há um que eu gosto muito, já falei dele, que é o Balance. Gosto muito de utilizar o Balance de manhã, ou se estou para me ajudar a começar bem o dia, ou se vou enfrentar alguma situação com a qual estou menos confortável, gosto muito de inalar o Balance. Temos também, por exemplo, a Copaíba, que tem propriedades anti-inflamatórias enormes, enormes. Ou o frankincense, que é chamado o rei dos óleos essenciais, porque atua tanto ao nível físico como a nível emocional e tem uma série de propriedades. É um óleo riquíssimo a nível de propriedades e que acaba por potenciar as propriedades que os óleos que são combinados com ele. É fantástico quando nós começamos a estudar e a explorar estas propriedades. Temos também, por exemplo, o On Guard. É um óleo que eu utilizo muito até na minha filha. Por exemplo, se chega com dor de garganta ou se eu vejo que ela está a ficar mais constipada, eu passo diluído na sola do pé, eu passo diluído mesmo aqui na zona da garganta e no dia a seguir, pronto, já passou. Desde que comecei a utilizar os óleos essenciais, ela que fazia amigdalites seguidas, não voltou a fazer nenhuma amigdalite. Não é coincidência, não é? São os factos. Outro óleo que eu este era outra, é fantástico, é o Deep Blue. E este Deep Blue não é nada triste. Este Deep Blue, ele ajuda muito a nível de dores musculares. Ele alivia muito a nível de dores, seja músculo ou mesmo articulações, alivia muito, muito mesmo. E combinado com a Copaíba é extraordinário. E depois temos também um óleo que todas nós mulheres gostamos e devemos fazer tempos a tempos, que é o Smart and Sassy, que é um óleo que atua ao nível do nosso metabolismo e desintoxicação. Que tem toranja e uma série de gengibre e uma série de outros óleos essenciais que nos ajudam e ajudam o nosso corpo a terem a capacidade de se desintoxicar. Há muitos óleos, as combinações são imensas e isto às vezes até pode parecer muito, mas há sempre um início, não é? Nós temos sempre que começar por algum lado e esse lado é bom. E por isso gostava de vos perguntar hoje quais são os maiores desafios que está a enfrentar, seja a nível pessoal, seja família. Por exemplo, as nossas emoções são hoje em dia algo que se calhar requer alguma da nossa atenção. E se calhar nós íamos gostar muito de ter um suporte, ter uma ajuda, algo que não fosse químico e não nos fizesse mal, não é? Mas que nos ajudasse a lidar com os sintomas de ansiedade, as noites mal dormidas, as dores de estômago porque estamos muito ansiosos, não é? Se calhar íamos gostar de ter algum suporte nesta área. Ou podemos, por exemplo, sei lá, ter umas dores imensas nas costas ou alguma coisa que nos incomoda e que nos impede de ter qualidade de vida. Ou os nossos filhos estão numa fase tramada e não nos deixam dormir à noite e precisamos de alguma coisa que os ajude a relaxar e a ter um sono reparador. Vou deixar na descrição deste vídeo um link que podem preencher. São cerca de 3 perguntas e que nos vão ajudar também a ajudar-vos melhor a perceber quais são os óleos essenciais e como é que os óleos essenciais podem ajudar naqueles que são os maiores desafios que estão a enfrentar neste momento. Todos temos
desafios, não é? E o objetivo não é que os desafios nos parem ou que nos atrasem, mas temos que arranjar estratégias para os vencer. E os óleos essenciais são, sem dúvida, uma estratégia que é natural, que é acessível, que é segura e que é eficaz. E que é tão versátil porque cobre tantas áreas, pode ser utilizado em tantas áreas da nossa vida, que acaba por ter lugar na vida de todos nós, não é? Há sempre oportunidade. E por isso, independente, seja se tiveres a certeza, já que sim, queres mesmo experimentar, então clica no link na descrição. Se tiveres dúvidas, clica no link da descrição e partilha connosco as tuas dúvidas. Se alguém te enviou este link do vídeo, fala com essa pessoa no formulário. Tem também um espaço para que possas escrever o nome da pessoa que te enviou este vídeo. Mas acima de tudo, fala connosco, porque quer tenhas toda a certeza que queiras muito ou estejas com dúvidas, faz todo sentido falarmos, faz todo sentido partilharmos coisas que experiências e outros testemunhos. Porque existem muitos, por exemplo, pessoas que têm autismo que acabam por ter que fazer uma série de medicações para ajudar a gerir outros sintomas, outras questões, e que acabam por encontrar nos óleos essenciais um suporte a todos os outros sintomas, reduzindo a medicação necessária, por exemplo. Há imensas utilizações, imensos testemunhos que gostaríamos muito de partilhar contigo, por isso basta só clicar no link abaixo ou falar diretamente com a pessoa que te enviou este vídeo. E gostava de terminar com uma frase que faz sentido nós lermos todos os dias. Tu e apenas tu és responsável pelas tuas escolhas e decisões. E isto encaixa em tudo na nossa vida, não é? A verdade é que há coisas que nós não controlamos e que nos acontecem, seja ao nível da saúde, seja a nível económico, relacional, do que for. Há coisas que são muito maiores do que nós e que nós não controlamos, mas a forma como nós reagimos, as nossas escolhas, as nossas decisões são responsabilidade nossa, muito nossa. E por isso queria desafiar-te a escolheres com consciência. E esta é a frase que eu gosto de guardar sempre, que é: vive a tua essência. Vive quem tu és acima de tudo. E uma das coisas que faz todo sentido é que nós consigamos viver de facto o melhor que temos para viver, da melhor forma, e evoluirmos e cuidar de nós e dos que nos são próximos da melhor forma. E não há melhor forma do que vivermos e sermos quem nós somos de verdade. E nisso eu queria desafiar-vos a de facto, se tiverem a oportunidade, falem connosco, entrem em contacto e experimentem. Os óleos essenciais são ótimos desbloqueadores. Deixem-me só partilhar convosco, por exemplo, o óleo de bergamota. É um óleo que eu gosto muito e até há uma expressão que é como se tivesse o sol dentro do frasco, porque a nível emocional, de facto, ele ajuda-nos a ter aquele up, aquela alegria, a agarrar as tarefas com toda a força e de facto a viver a nossa essência. E é isto, obrigada por terem estado aí e entrem em contacto connosco. Obrigada.